Olá, pessoal! Para que estudar história? Afinal de contas, o que é história? Quantas e quantas vezes muitos de nós nos perguntamos sobre isso? Afinal de contas, qual é o papel das mudanças, da permanência que acontecem na história e que refletem nossas vidas? E o que são fontes, documentos históricos? O que faz um historiador? E afinal de contas, quem realmente faz a história? Isso e muito mais no nosso vídeo de hoje. Eu sou o professor Macari com mais um Play História para você. Mas antes, um recadinho rapidinho. Chega bem pertinho. Quero fazer um acordo muito legal com você. A proposta do Play História com o professor Macari, este canal ele quer levar até você o melhor conteúdo com consistência e com muita relevância, que vai ajudar muito na sua construção de conhecimento histórico. Só que para isso eu preciso que você se inscreva no canal. Dar um joinha, dar um like é muito legal. E se você gostar, faça isso mesmo. Mas se inscrever fortalece o canal. Isso faz com que o YouTube entenda que os conteúdos são relevantes, são importantes, estão ajudando pessoas e principalmente, precisa continuar. Então eu conto com você. E tem outra, se você quiser ajudar um amigo, um colega que está precisando de aprender história de uma forma divertida, legal, compartilhe com ele. E nunca se esqueça de deixar o sininho ativado para que todas as novidades do canal possam chegar em primeira mão até você. Viu só? Não vai te custar nada e todos sairemos ganhando com isso. E agora, produção, rapidinho, vinheta na tela. Existe um dinamismo muito grande que vai ocorrendo na história no decorrer do tempo. E a gente pergunta assim, afinal, o que é história? Por que eu preciso entender história? Já se dizia no passado que a pessoa que não conhece bem o seu passado não vai ter um grande futuro. Será que isso é verdade mesmo? Vamos ver isso. Se você pensar um pouquinho, você vai encontrar muitas e muitas pessoas que falam assim: olha, lá no meu tempo acontecia isso, lá no tempo não sei quem acontecia aquilo, no seu tempo. Então história tem tudo a ver com o tempo. História é entender a relação do passado com o seu presente, com o meu presente. Isso é estudar história. Uma definição bem clara que nós podemos ter de história é que ela é uma ciência que estuda todas as evidências do homem na sociedade, no mundo, no planeta, onde quer que ele esteja, em algum espaço e num momento histórico. Mas história também tem a ver muito com o futuro, afinal de contas, nós criamos as perspectivas para o futuro no tempo de hoje e muitas vezes aprendidas com o passado. Veja só, você se lembra, já ouviu falar de balança caixão, balança você? Ou se não de bandeirinha? Quem sabe você já ouviu falar então de amarelinha, bolinha de gude, isso no passado mais recente. Veja só, isso aí já fez parte de momentos especiais de muitas crianças no passado que hoje não são tão presentes quanto antigamente. Hoje nós temos a informática, hoje nós temos ali os computadores, nós temos os jogos, e tudo isso aí faz com que ocorram mudanças. O nome que a gente dá isso é a dinâmica, é o dinamismo das mudanças e também as permanências que acabam ocorrendo por conta das histórias. Está cada dia mais difícil ver alguém, um filho, pedir bênção para o pai e para a mãe para ir dormir. Antigamente, os filhos, os netos faziam tudo isso e isso mudou bastante. O nome que se dá isso, que nós já falamos que é o dinamismo que ocorre no decorrer do tempo e no comportamento das sociedades, das civilizações. Tudo isso faz com que algumas coisas mudem bastante e outras permaneçam. Por exemplo, nós temos ali as pirâmides. As pirâmides permaneceram, sobreviveram ao tempo, mas ela tem toda uma história do passado que grande parte delas sofreu mudança. E muitas mudanças, para que ela pudesse então, hoje, você vai lá no Egito, talvez você pense que vai chegar lá e vai encontrar igual era mais ou menos relatado nos livros, nos períodos antigos. Não, tem a parte histórica, mas tem também ali
a tudo que é moderno, tudo que é novo, toda a evolução que ocorreu durante o tempo. Estudar história é entender esses desdobramentos que nos levam a conhecer, a entender o mundo de hoje. Então, história não tem a ver com o passado, com coisa velha ou com coisa antiga. A história tem a ver com o seu futuro, com o seu presente, com o meu relacionamento que eu tenho com o passado na vida presente. E isso é muito, muito importante. Quando você estuda história, você consegue formar opiniões críticas a respeito de fatos já ocorridos no passado. Isso vai fazer com que gradativamente o seu conhecimento seja construído, a sua forma de pensar, a sua perspectiva de vida, como você vai olhar o mundo e, com certeza, todas as possibilidades que existem de mudar na sociedade coisas que são nocivas, coisas que não são boas para a sociedade. Com o conhecimento histórico, isso possibilitará você tomar grandes decisões e mudar literalmente os rumos da história do mundo. Então, história é a ciência que estuda as ações do homem no tempo e no espaço, ou seja, em algum momento, né, e em algum lugar. E isso faz com que ela faça uma relação entre o passado e o presente de cada ser humano, que tem tudo a ver com as decisões que poderemos mudar no futuro. Qual é o trabalho do historiador? Basicamente é pesquisar, investigar. Ele é como um detetive no tempo. Ele vai investigando fatos, ocorrências e ações para se formar ali um pensamento sobre aquilo. Uau! Só que ele não faz isso sozinho. Ele tem a ajuda de arqueólogos, geólogos, antropólogos, que fazem parte de várias ciências humanas e também da física, né? Claro, de todos os setores das ciências que ajudam a compreender todos os pormenores que houveram no passado e que se desdobraram nos acontecimentos que nós vemos hoje. Um instrumento fundamental para o conhecimento histórico são as fontes ou documentos históricos, que podem ser orais, podem ser materiais, elas podem ser escritas ou não escritas, elas podem ser formadas de materialismo que envolve cultura. Tudo isso aí são fontes que nós podemos pesquisar para chegar a um dado conhecimento sobre certa civilização, certo povo, certa sociedade. As fontes históricas podem ser primárias. Por exemplo, uma coisa é você estudar a pirâmide diretamente lá, você achar ali um sarcófago com uma múmia dentro, você escavou, você chegou lá e você escreveu sobre aquilo. Você teve uma fonte primária de estudo. Agora existem fontes não primárias, que são as fontes secundárias. Por exemplo, você pode também estudar sobre as pirâmides através de um livro que outra pessoa escreveu. Isso são uma forma secundária de estudar a história. Existem, por exemplo, documentos históricos escritos, né, que foram literalmente escritos ali, os papiros, as anotações, os cadernos, você tem ali os diários, livros que foram escritos, jornais, revistas e até mesmo a internet, porque o passado pode ser mais recente, não precisa ser um passado tão longo. Nesta manhã, por exemplo, aconteceram várias coisas comigo. Isso aí já faz parte do passado, porque eu já estou ainda no momento presente, caminhando para o futuro. Então, o passado ele pode ser muito recente ou ele pode ser muito atrás, muito anterior. Existem também as fontes não escritas, que são, na verdade, monumentos. Vou dar um exemplo de monumentos. Uma pirâmide, por exemplo, um muro, a muralha da China é uma fonte não escrita. E olha que interessante, você pode ver também como fontes não escritas um sarcófago, você pode ver uma roupa, você pode ver assim um comportamento cultural que também é um tipo de história, muitas vezes não escrita, que você vai contemplar pela visualização. Então, todos os documentos históricos podem ser atribuídos a tudo que for pistas, evidências deixadas pelo homem. Isso sim são fontes históricas. O historiador se utiliza delas para saber como era o meio de transporte. Olha, eu vou estudar sobre a carruagem de Dom Pedro II. Eu posso entender ali como era o meio de transporte
naquele período do século XIX. Eu vou estudar então sobre o cavalo de Napoleão, ou sobre os cavalos na história. Então nós temos ali vários cavalos importantes, por exemplo, o Bucéfalo, né? Que foi um cavalo muito importante na história. Ela, na verdade, esse cavalo pertenceu a nada mais, nada menos do que Alexandre o Grande. E ele foi muito importante. Então eu posso estudar a função do transporte na guerra, das bigas romanas, muita coisa pelas evidências deixadas no passado. Uma escavação pelo tipo, por exemplo, assim, de uma cerâmica indígena, eu posso reconhecer quais foram as tribos, quais foram as nações indígenas que estiveram naquele local em dado momento. Mas agora, só o historiador pode então ver, estudar, pesquisar a história? Não, cada um de nós, cada ser humano, tudo faz parte, são protagonistas da história, são sujeitos da história. Eu escrevo a história, você escreve a história. Às vezes você vai saber de histórias de famosos, mas nada seria feito se não fosse pelos anônimos. Por exemplo, o grande faraó fez a pirâmide. Então veja só, o grande faraó fez a pirâmide sozinho? Não, ele dependeu de milhares de pessoas anônimas, muitos servos, escravos, trabalhadores pagos para construir aquelas pirâmides. A grande muralha da China, que foi construída ali desde os tempos antes de Cristo até depois dele, está lá toda construída. Quem que fez? Ah, foi o imperador. Não, veja só, não foi só o imperador chinês. Todos trabalharam, cada pessoa que trabalhou ali tem uma história de vida para ser contada. Então a história é feita por cada um de nós, todos nós, eu e você é um sujeito da história, que escreve a história a cada dia, a cada momento, a cada instante. Já viu pessoas que ficaram famosas, depois elas vão voltar lá atrás para ver o seu passado, onde elas estudaram, quem eram seus amigos, o que ela fez antes de ser famosa? Veja que ela estava construindo a sua história desde o tempo que ela era anônima. Então a história é construída por cada um no seu momento específico. Então, respondendo a sua pergunta, a nossa pergunta, estudar história para quê? Para você se tornar uma pessoa crítica, uma pessoa capaz de julgar fatos históricos do passado e entender por que muitas coisas ocorrem neste momento de nossa vida. E o mais importante, com isso você pode propiciar mudanças importantes na sociedade. Basta você estudar a história da escravidão, a história das lutas pelos direitos civis que aconteceram lá nos Estados Unidos. Basta você estudar as questões de racismo, ditadura, para você hoje poder ter um direcionamento diferente e causar mudanças e transformações necessárias na sociedade. Deve-se permanecer, sim, aquilo que é bom. Como, por exemplo, vou dar um exemplo de permanência, a Constituição, que é algo que foi feito muito anteriormente, mas até hoje. A Constituição de um país, o conjunto de lei máxima de um país, existe em todos os países. Então esse aí permaneceu. Da mesma forma que era lá no comecinho? Claro que não. Houve modificações necessárias, mas por pessoas que estudaram o passado, que entenderam como era a situação do passado e agora elas podem criar situações que podem mudar para melhor o presente. Mudando em volta do meu mundo, o meu mundo, eu mudo, eu transformo, eu melhoro o mundo todo. Temos muito que aprender ainda sobre esse assunto, calendários, periodizações. E o mais importante é entender também a questão do mundo ocidental, essa relação que existe entre o cristianismo e os calendários e tudo isso e muito mais nos próximos vídeos que eu tenho certeza que você estará vendo cada um deles inteirinho. Tamo juntinho, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.